Quem vai ajudar a gente a analisar essa percepção sobre a economia é a nossa comentarista Rita Mundim. Rita, boa noite, minha querida, bem-vinda. Rita, já faz tempo que essa percepção oscila mais para o negativo, né? O governo batalha contra isso, porque, afinal de contas, fez várias medidas, aumentou vários benefícios e, ainda assim, há um descolamento dessa leitura. Se serve de consolo, é uma coisa que está acontecendo em outros lugares também, né? Há uma visão diferente sobre o papel do Estado na condição das pessoas. A gente estava ouvindo o Américo Martins ali agora, falando do dilema de Trump de lidar com uma possível alta da inflação. Aqui no Brasil não é diferente, o preço dos alimentos está correndo esse risco de ter aumento, a própria gasolina, dependendo de como o conflito andar. Como é que você enxerga esse comportamento e essa percepção dos brasileiros? Oi, Thaís, boa noite. Olha, antes de mais nada, a gente sabe, né, que o ano novo do brasileiro começa depois do carnaval. E o carnaval foi em fevereiro, né, meados de fevereiro. Então, depois do carnaval, o brasileiro já tomou o empréstimo que tinha que tomar, ele já gastou o que tinha que gastar. O reajuste que houve, né, no salário mínimo de 6,8%, foi próximo de uma inflação de 4,26%. Quando a gente viu o primeiro índice, o IPCA 15, né, que já foi divulgado a prévia da inflação de fevereiro, a gente viu que a inflação ela veio quase que o dobro da expectativa do mercado. Então, isso já refletindo a alta de preços em função da própria alta do salário, né? Nós tivemos também, em fevereiro, aquele dinheiro que entrou por causa da isenção do imposto de renda, e a sensação é de que foi pouco. E realmente, se você olhar, a alta do salário mínimo foi de pouco mais de R$100, R$103. E as contas chegam na mesa. As contas chegam na mesa, e eu estava fazendo uma correlação hoje, olha só que coincidência, era ano, né, eleitoral, nós tivemos em 2022, no dia 24 de fevereiro, que a Rússia invadiu a Ucrânia. E nós tivemos aquela percepção de inflação global em função da questão da energia, né, do petróleo russo, da energia russa em relação à Europa, e tivemos também o problema dos grãos, né? A Ucrânia é um grande produtor de grãos, de milho, de soja, e agora nós estamos vivendo um conflito geopolítico dessa magnitude, né, quase que da mesma magnitude, e de novo nós temos o petróleo. Só que o petróleo, se ele permanecer nesses níveis por muito tempo, nós vamos ter a Petrobras tendo que reajustar combustíveis, que foi o que aconteceu com o Brasil lá atrás. Então, aquela sensação de inflação e aquela impotência até do próprio governo em resolver um problema que é um problema global, isso volta para a mesa. E a gente tem, é claro, com a inflação, a sensação de empobrecimento. Isso não aconteceu ainda, mas pode acontecer se a duração dessa guerra for um pouquinho maior. Eu acho que a Petrobras, com mais uma semana, 15 dias, ela vai ter que fazer alguma coisa. Pelos níveis do fechamento de hoje, segundo a Abicom, a defasagem do diesel do sistema Petrobras está em 60% e a defasagem da gasolina em 35%. Então, a Petrobras ela não pode permitir que haja um desabastecimento de diesel no Brasil, porque aí piora a coisa. O problema é que as nossas refinarias, apesar de sermos autossuficientes em petróleo, nós não beneficiamos o petróleo do pré-sal. Então, a gente tem que importar diesel. 25% do diesel que é consumido é importado. Então, o governo tem que ter juízo para não deixar haver desabastecimento. E aí, com o aumento do preço do diesel, se ele vier, e deve vir, começa ainda essa piora nessa sensação de empobrecimento, que é a tal da inflação. Pegou combustível, pegou na veia. Sem falar que temos, né, que pensar nos fretes. O frete vai subir, nós já estamos vendo aí aumento de passagem aérea. Então, é um choque no frete. E isso implica na alta de praticamente todos os preços, e principalmente no Brasil, onde o modal rodoviário é tão importante na distribuição de bens, né? Então, assim, é uma situação muito complicada que ainda não chegou no nosso bolso, mas poderemos viver daqui a pouco. E repito, como o nosso ano começou depois do Carnaval,
tudo aquilo que foi distribuído, né, se mostrou pouco. Eu vou dar só um exemplo. Segundo o IBGE, os preços das mensalidades escolares subiram mais de 7% em média. Então, para as famílias, pensa bem, a inflação foi de 4,26%, o salário mínimo subiu 6,8%. E muita gente não teve esse reajuste de salário, com os preços das mensalidades escolares subindo mais de 7%, quase 8% em média. Aí vem IPVA, vem aquelas contas que a gente paga. E aí, vamos botar a mão na consciência. O Brasil tem que enriquecer a sua população pelo aumento da qualidade do trabalho, da produtividade. Senão, vamos continuar sempre do mesmo tamanho na renda todos os anos. Rita Mundim, contando a história da realidade da economia brasileira. Rita, obrigada. Boa noite para você. Boa noite.